Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Setembro, item 3.2. Correspondência. Carta do Sr. Jobard sobre os Espíritas de Metz. Bruxelas, 18 de agosto de 1861. Meu caro mestre, venho de visitar os Espíritas de Metz, como visitastes os de Lyon, no ano passado, mas em lugar de pobres operários simples e letrados são condes, barões, coronéis, oficiais de gênio, antigos alunos da escola politécnica, sábios conhecidos por obras de grande mérito. Eles também me ofereceram um banquete, mas um banquete de pagal que não tinha nada de comum com as modestas refeições dos primeiros cristãos. Também o espírito de Lamennais os puniu, nestes termos: pobre humanidade! Amontoais sempre os restos do meio no qual viveis, materializais tudo, prova de que a lama suja ainda o vosso ser. Não vos faço censura, mas uma simples observação, estando o vosso objetivo adornado de excelentes intenções, os caminhos que vos conduzem a ele não são condenáveis, se, ao lado de uma satisfação quase animal, colocais o desejo de santificá-la, de enobrecê-la, a pureza dos vossos prazeres, seguramente, a centuplicará. Com exceção das boas palavras que vão estreitar a vossa amizade, ao lado da lembrança dessa boa jornada, da qual o Espiritismo tem sua grande parte, não deixeis a mesa sem ter pensado que os bons espíritos, que são os professores de vossas reuniões, têm direito a um pensamento de reconhecimento. Que isto sirva de lição aos lucullus, aos trimalcions parisienses que devoram, em um jantar, a substância de 100 famílias, pretendendo que Deus lhes deu os bens da terra para deles desfrutar. Para desfrutá-los, seja, mas não para deles abusar, ao ponto de alterar a saúde do corpo e do espírito. De que servem, eu vos pergunto, esses duplos, triplos e quádruplos serviços, essa superfluidade crescente de vinhos mais delicados, aos quais Deus parece ter retirado o sabor por um milagre inverso ao das bodas de cana, e que muda em veneno para aqueles que perdem a razão ao ponto de se tornarem insensíveis às advertências de seu instinto animal? Quando o Espiritismo, difundido nas altas classes da sociedade, não tiver por efeito senão colocar um freio à glutonaria, e às orgias da mesa dos ricos, prestaria à sociedade um serviço imenso, que a medicina oficial não pôde prestar-lhe, uma vez que os próprios médicos partilham com muito gosto esses excessos que lhes fornecem mais doentes, mais estômagos a desobstruir, mais baços a desopilar, mais gotosos a consolar, porque não sabem curá-los. Eu vos direi, caro mestre, que encontrei em Metz casas de antiga nobreza, muito religiosas, cujas avós, mães, filhas e netos, e até os eclesiásticos seus mentores, obtêm, pela tipologia, ditados magníficos, se bem que de uma ordem inferior às dos sábios médiuns da sociedade de que vos falo. Tendo perguntado a 2 espíritos o que pensavam de certos livros, um nos disse que o tinha lido e meditado, e lhe fez o maior elogio, o outro confessou que não o lera, mas que dele ouvirá dizer muito bem a seu respeito, um outro o achou bom, mas lhe censurava algumas obscuridades. Exatamente como se julga neste mundo. Um outro nos expôs uma cosmografia das mais sedutoras, que nos dava como a pura verdade, e como ia até a afirmação dos segredos de Deus sobre o futuro. Perguntei-lhe se ele era o próprio Deus, ou se a sua teoria não era senão uma bela hipótese de sua parte. Balbuciou e reconheceu que estava muito avançada, mas que para ele era uma convicção. Em boa hora. Em poucos dias recebereis a primeira publicação dos Espíritas de Metz, da qual consentiram em me pedir para ser o padrinho. Ficareis contente com ela, porque está bem. Ali encontrareis 2 discursos de Lamennais, sobre a prece, que um padre leu na pregação, declarando que isso não podia ser a obra de um homem. A senhora de Girardin visita-os como vós, e ali reconhecereis seu espírito, seu coração e seu estilo. O Círculo de Metz pediu-me para pô-lo em comunicação com o Círculo belga, que não se compõe senão de 2 médiuns, dos quais um francês e o outro inglês. Os belgas são infinitamente mais razoáveis, lamentam de todo o seu coração um homem de uma inteligência tão grande quanto a minha, sobre todas as matérias da indústria e das ciências, dar nessa loucura de crer na existência, e mais ainda na imortalidade da alma. Afastam-se com piedade dizendo, o que há senão nós? Foi o que me ocorreu ontem à noite lendo-lhes, a vossa revista,
que acreditei dever lhes interessar, e que tomam por uma coletânea de boatos compostos para diverti-los. Jobard. Nota. Sabíamos há muito tempo que a cidade de Metz caminha a grandes passos no caminho do progresso espírita, e que os senhores oficiais não são os últimos a segui-lo. Estamos felizes por ter a confirmação disso pelo nosso louvável colega Sr. Jobard. Também teremos prazer em dar conta dos trabalhos desse círculo que se ergue sobre bases verdadeiramente sérias. Não podem deixar de exercer uma grande influência pela posição social de seus membros. Teremos também logo que falar do de Bordeaux, que se funda sob os auspícios da Sociedade de Paris, com elementos já muito numerosos e em condições que não podem deixar de colocá-lo nos primeiros lugares. Conhecemos muitos princípios do Sr. Jobard para estar certo que, enumerando os títulos e qualidades dos espíritas de Metz, ao lado de modestos operários que visitamos ano passado, em Lyon, ele não quis fazer nenhuma comparação ofensiva. Seu objetivo foi unicamente o de constatar que o espiritismo conta com adeptos em todas as classes. É um fato bem conhecido que, por um motivo providencial, primeiro foram recrutados nas classes esclarecidas, a fim de provar aos seus adversários que não era o privilégio de tolos e ignorantes, e também a fim de não chegar às massas senão depois de ter sido depurado e libertado de toda ideia supersticiosa. Não foi senão há pouco que penetrou entre os trabalhadores, mas ali também faz rápidos progressos, porque leva supremas consolações ao meio de sofrimentos materiais que aprendem a suportar com resignação e coragem. O Sr. Jobard se engana se crê que não encontramos em Lyon espíritas senão entre os trabalhadores, a alta indústria, o grande comércio, as artes e as ciências, lá como Alhures, fornecem seu contingente. Os operários, é verdade, ali estão em maioria por circunstâncias inteiramente locais. Esses operários são pobres, como disse o Sr. Jobard, é uma razão para lhes estender a mão, mas são plenos de coração, de zelo e devotamento, se não têm senão um pedaço de pão, sabem reparti-lo com seus irmãos, são simples, é ainda verdade, quer dizer, que não têm nem orgulho, nem a presunção do saber, são iletrados, sim, relativamente, mas não no sentido absoluto. Na falta de ciência têm bastante discernimento e bom senso para apreciarem o que é justo, e distinguirem, no que se lhes ensina, o que é racional do que é absurdo. Eis o que podemos julgar por nós mesmos, por isso nos aproveitamos esta ocasião para lhes fazer justiça. A carta seguinte, pela qual vem de nos convidar para ir visitá-los, ainda este ano, testemunha a feliz influência que exercem as ideias espíritas, e dos resultados que se deve delas esperar quando estiverem generalizadas. Lyon, 20 de agosto de 1861.